Bom, pessoal, então a gente está falando aqui sobre a fosseta gástrica, que é aquela parte que faz o suco gástrico, né? É aquela parte que tem dentro do estômago que faz o suco gástrico. Então, vou aumentar essa imagem aqui para a gente descobrir certinho como que funciona. Olha, a parte do comecinho da fosseta, que é essa invaginação que a gente chama, né, de células, é feita pelas células da superfície. As células da superfície, gente, estão vendo o núcleozinho de cada uma aqui? Que bonitinho. Olha só. Então, essas células elas têm uma função de produzir muco, que é uma camada de proteção. Lembra a água do quiabo? Ou lembra o quiabo, aquela parte gelatinosa, assim? O seu corpo, essas células produzem um muco parecido com aquilo, tá? E aqui, depois tem as células do colo, que são essas células alaranjadinhas aqui, também produzem muco. Mais profundo, eu tenho a célula parietal. A célula parietal, ela produz duas coisas muito importantes. Um ácido, que é o HCl, o HCl, né? Ele é o ácido clorídrico. Então, ele é feito de cloro, né? Tem cloro, ácido clorídrico. Ele é muito ácido. Sabem, vocês já viram escala de pH? Escala de pH vai de 0 a 14, né? Uma coisa neutra, por exemplo, a água que a gente bebe, ela é neutra, o pH é 7. Existem coisas que são muito ácidas, por exemplo, o limão é ácido, né? O limão, o vinagre e a Coca-Cola. São coisas ácidas, mas o nosso estômago, ele precisa de estar ácido. A acidez de estômago é de 2 a 3. Então, ela é muito ácida. Quanto menor o número, maior é a acidez, tá? Então, o pH do estômago é ácido. Quem produz essa acidez é essa célula aqui. Você já vai descobrir por que que a gente tem que ter acidez. Outra célula que tem na fosseta gástrica é essa célula chamada de principal. O que que essa célula principal faz? Ela produz duas coisas importantíssimas: o pepsinogênio, que é o que vai virar a enzima que quebra a proteína. Então, se você come uma fonte de proteína, um tofu, o tofu você pode mastigar na boca, vai ser ótimo, mas ele não vai ser totalmente quebrado. Quem vai quebrar o tofu, que é uma fonte de proteína, é o estômago. E aí, o estômago, ele precisa de ter uma enzima que quebra a proteína em pedacinhos pequenininhos de aminoácidos. Quem vai quebrar? Vai ser a pepsina. A pepsina é a enzima que quebra a proteína. Mas a pepsina veio de onde? Veio desse cara aqui, ó, chamado pepsinogênio, que é produzido pela célula principal. Então, o pepsinogênio vai se transformar em pepsina só quando tiver acidez, tá? Por isso que a gente precisa do ácido clorídrico, tá bom? Então, é essa célula que produz o pepsinogênio. E também ele produz um negócio que chama lipase gástrica, que tem a ver com lipídio, né? Lembra que o lipídio é gordura. Então, lipase é o que quebra gordura. Ele também vai ajudar a produzir um pouco de enzimas que quebram gordura. E ali, por último, tem as células pilóricas, ou chamadas células G, que está lá no fundinho, que se chama gastrina. Essa aqui tem a ver com o hormônio em relação à saciedade, tem muitas coisas aí que influenciam para a gente, que são importantes a gente ter a gastrina, tá bom? Bom, gente, vamos agora, viram aí, né? Eu vou tirar daqui da projeção para a gente fazer um esqueminha aqui no caderno. É, deixa eu mostrar para vocês o que que eu quero fazer com vocês. Como chama? Uma tabela. Uma tabela. O que que vai ter na nossa tabela? Na nossa tabela vai ter o nome da célula, aí você põe um risquinho, aí você coloca
a função dela, né? O que que ela produz. E aí, por último, a função daquilo que ela produz, tá? Ó, fiz assim, ó. A célula, o que ela produz e a função, ok? Vamos começar falando da. Deixa eu ver como que foi. Aqui a gente chama de célula parietal. Parietal. Olha, aí, a gente colocou aqui, ó. Célula parietal. Qual é a função dela? Ela que vem produzir o HCl, que é o ácido clorídrico, ok? E ela vai produzir um negócio que se chama fator intrínseco, que tem a ver com a B12, tá? Fator intrínseco. Conseguem ler aí, ó? Então, a célula parietal, ela produz o HCl, que é o ácido clorídrico, e o fator intrínseco. Qual que é a função? Lembra lá que o HCl é o que garante a acidez, né? Então, ele tem uma função de aumentar a acidez. Ó, agora eu tô colocando aqui na função, ó. Aumentar a acidez. Ah, gente, olha só, hein? Que legal. Vocês sabiam que a acidez do nosso estômago, ela também ajuda a matar. Se você come uma alface que tá lá com um ovinho, ou um parasita, um negócio assim, se você come o estômago, a acidez do estômago, ela quebra aquele bichinho, ela vai matar. Então, ela ajuda na imunidade. Quando a gente entra em contato com algum vírus, né? Tipo criança, põe a mão em tudo e põe a mão na boca, aquilo vai entrar dentro dela. E quem que ajuda a diminuir, a quebrar aqueles micro-organismos? A acidez do estômago. Então, quanto mais ácido o seu estômago, melhor é o seu sistema imunológico, tá? Então, a célula HCl, né, ela aumenta a acidez, ele também vai aumentar a imunidade. Imunidade. Ó, se estiver muito rápido, vocês me falam, hein? Ó, aumenta aqui a acidez, coloquei uma setinha para cima, acidez. Aqui o outro eu só escrevi mesmo. Aumenta a imunidade, ele vai ativar o pepsinogênio. Pepsinogênio. Ativa o pepsinogênio, ok? Ativa o pepsinogênio. E aí você coloca uma questão interessante que é em relação ao fator intrínseco, que é o fator intrínseco que permite a absorção de B12, né? Nosso público aí sempre preocupado com a B12. Quando a gente aumenta a acidez, quando a gente cuida dessas células parietais aqui, a gente consegue naturalmente aumentar a nossa B12, tá? Porque ela vai ser melhor absorvida. Então, essas são as principais funções do que as células parietais produzem. Aumenta a acidez, aumenta ácido clorídrico, aumenta a imunidade, ativa o pepsinogênio e a última permite a absorção da B12, tá?
permite a absorção da B12. Vamos ver se vai dar para terminar hoje o nosso quadro. E a célula principal? Eu vou fazer célula principal. Agora, a outra é chamada parietal. Agora, essa é a principal. Olha, se ela falar que ela é a principal, ela tem que produzir um negócio bem, bem importante, né? O que que é que ela produz? Ela produz o pepsinogênio. Então, coloquei aqui, célula principal vai produzir o pepsinogênio. Pepsinogênio. Gente, quando a gente fala que é precursor, é o que vem antes, né? Ah, eu lembrei de Elias. Elias não era o precursor de Jesus. Então, o pepsinogênio é o que vem antes da pepsina. O pepsinogênio ele vai se transformar em pepsina, tá bem? É, Aí, por isso que ele é tão importante. Se não existisse a célula principal, a gente não ia conseguir fazer digestão de proteína. Principal produz pepsinogênio e também ela produz também a lipase gástrica, que ajuda na digestão da gordura, tá? Gástrica. Lipase gástrica, ok? Aí, gente, vocês sabem, né, que ela tem a ver com a digestão, a função dela é digestão de proteínas e gorduras. Uma partezinha de gordura, né? Porque, mas pode colocar aí. Digestão de proteína e gordura, ok? Aí a gente tem aquelas células periféricas ou célula de colo, que tem a ver com a produção do muco, né? Só para finalizar, a gente escreve essa. Aí você escreve célula do colo, ou célula superficial. Então, é aqui, ó, a última célula do colo. E ela vai produzir o quê? Ela vai produzir o muco. O muco tem a ver com o quê? Proteção, tá? Ele vai proteger para a acidez. Gente, se você coloca a acidez do seu estômago na sua pele, ela vai corroer, porque ela é 2 por 2, o pH 2, 3. Se você pegar a acidez do seu estômago e coloca em qualquer lugar do seu corpo, ela vai corroer, comer. Por que que não corrói o próprio estômago? Porque existe o muco que protege. Quando a pessoa não produz o muco, sabe o que que vai acontecer? Vai começar a gastrite, aí vira aquele buraco no estômago que se chama úlcera, tá? Quando não tem muco, ok? Então, a gente tem que ajudar nosso corpo a produzir muco. Tem a ver com a proteção. Tá bom? Tá bom? Proteção, ok? Bom, gente, acho que de informação nova está bom, né? Nós vamos ver depois como tratar algumas enfermidades do estômago, e aí a gente vai ajudar o nosso estômago a que essas células trabalhem bem, para a gente ter boa digestão. Muitas e muitas, muitas doenças, quase, eu diria assim, quase 80% das doenças começam com uma má digestão. Então,
Aí eu não consigo digerir proteína, aí eu não consigo absorver a B12, aí eu não consigo absorver o ferro, aí eu fico com anemia, aí meu tireoide não trabalha bem, aí meus hormônios caem. Então é assim, começa onde? Começa no estômago. Vocês entendem como a gente deve cuidar dele? Tá? Termina a tabelinha, ok? E aí na próxima aula a gente continua. Ficou alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Não? Tá bom, gente. Eu mando a foto, né? Para vocês conferirem aí. Quem não conseguiu anotar tudo, aí eu mando para vocês, tá? Vamos então agradecer a Deus pela aula. Vamos orar. Querido Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa aula. Que o Senhor possa nos ajudar, através do conhecimento, tomar boas decisões para cuidar do nosso corpo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.